Gente, nós somos observados o tempo inteiro. As pessoas não parecem, né? Porque ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém fala de você, mas o tempo inteiro as pessoas estão te observando. E eu vou dar aqui até algo que eu escuto sempre que eu vou fazer uma reunião diagnóstica com alguém, a frase que eu mais escuto: Miriam, eu estou te observando tem muito tempo. Miriam, eu estou te observando, tem 1 ano que eu estou te observando. Então, olha só a importância da gente ter essa congruência do nosso comportamento, dessa gestão invisível da autoridade. As pessoas observam e tudo comunica. Então, por isso, nós iniciamos esse episódio da autoridade, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês, eu vou fazer uma pergunta para a gente começar, e eu gostaria que vocês refletissem sobre, tá? Bom, a nossa série é a série Sou Empresária Agora. São pessoas que estão começando a empreender, pessoas que já têm um negócio, mas ainda não têm a gestão aplicada dentro da empresa, ainda não são empresários. É diferente empresário de empreendedor. Então, como que eu me torno um empresário nesse novo mercado? Eu saio de profissional brilhante que eu sou, com muito conhecimento, muita sabedoria, muita prática, para realmente me tornar um empresário e, através da empresa, eu poder ter a vida que eu desejo. Então, é isso que nós trabalhamos aqui no MBA. Então, hoje, etiqueta para empresários, né? A forma como você se apresenta também é uma decisão de gestão. Bom, praticamente todo encontro eu falo isso. A forma como você se apresenta, né? Ela vai determinar. Então, eu passei aqui sem querer, desculpa. Eita, peraí, gente. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu pedir a Luana para apresentar aqui para mim, que fica melhor. Quer que eu apresente, Miriam? Apresenta para mim, por favor, Luana, acho melhor, que eu não perco a concentração. Tá. Geralmente a Luana é que apresenta e hoje eu comecei aqui. Bom, enquanto nós fazemos lá, há uma frase que é o princípio de tudo na nossa vida, né? O que eu explico lá, a metáfora da árvore, da sementinha que germina lá na terra, que a gente não consegue ver o que está acontecendo, mas ela está crescendo, está criando raízes. Então, o invisível sempre vem antes, sempre. O invisível sempre vai vir antes do visível, do se tornar visível, em tudo na nossa vida. E nós vamos falar isso aqui todo encontro. Então, vou fazer uma pergunta, sem ser a Fernanda, porque ela vai responder, e a Ana. Eu gostaria de ouvir de vocês, Débora, primeiro, né? O que as pessoas compram primeiro? O que as pessoas compram primeiro? Da sua percepção, Débora. Acredito que elas compram o que elas primeiro vê e depois o que elas ouvem, porque às vezes, dependendo do que você passa, elas nem te dão a chance de você falar. Ou se você fala, ela não dá tanta credibilidade. Eu trago isso porque, assim, dentro da minha vivência, eu tive que fazer um certo amadurecimento da minha imagem quando eu comecei a empreender 100%, né, que eu ficava consultoria e CLT. Quando eu comecei a empreender, por quê? Porque sendo bem mais nova que os donos das grandes empresas na consultoria, então eles ficavam assim, tá, mas quantos anos você tem?
Ah, mas assim, você vai dar conta mesmo? Por quê? Porque eu não passava essa credibilidade. Não porque eu não tinha competência, mas porque a forma com que eu me vestia, os acessórios, a forma que eu falava, trazia muito esse ar de menininha. Então, assim, eu com 26 anos, eu já estava dando aula em pós-graduação. Eu também tive que fazer um amadurecimento de imagem justamente para trazer isso. Então, antes das pessoas te darem voz, elas olham para você e pensam: vou dar voz ou não vou dar voz? Vou dar credibilidade ou não vou dar credibilidade? É como se você falar do advogado e ele lá de regata. Você fala: não, isso aí eu acho que não dá certo, não. Mas às vezes um que não tem competência e tá lá bem vestido, você ouve mais a ele, primeiramente, do que o outro. Então, assim, na minha visão, é basicamente isso. Então, e uma palavra que seria, Débora? A visão, Visão. que é o que a pessoa vê. Tá. Soraya, você pode falar? Oi, eu fechei o microfone, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, a primeira coisa que você compra, O que que a pessoa, na sua visão, na sua opinião, assim, no seu ponto de vista, o que que é a primeira coisa que a pessoa compra na sua empresa? Ou de você? Que às vezes a pessoa trabalha ali de forma autônoma. eu acho que ela compra segurança. Segurança? É, é, Estou anotando eu aqui. acho que meio completando isso que a Débora falou, né? Uhum, A sua presença tem que vender uhum, alguma coisa, né? Então, eu acho que, assim, quando alguém vem te procurar numa mesa, né? Quando você está negociando, você tem um antes do encontro, né? As pessoas procuram saber, pedem opinião e tal. Então, quando acontece o encontro, a primeira compra, né? Entre aspas, eu acho uhum. que é de uma segurança. Então, eu vou continuar aqui essa negociação porque eu estou sentindo segurança. Amém. Entendi. Obrigada, Soraya. E você, Cíntia? Não sei se a Cíntia pode falar. A Cíntia, e depois eu já vou preparar aqui a Elaine, que está aqui hoje conosco. Elaine. Eu acho que as pessoas compram segurança mesmo, igual a Segurança? colega falou aí. Credibilidade, Uhum. posicionamento. Acho que é isso o primeiro passo para a venda. Você pode falar, Elaine? Oi, Miriam, posso sim, bom dia. Bom dia. Eu acredito muito que as pessoas compram as duas coisas, né? O visual e a autoridade, porque às vezes a gente tem um bom posicionamento, mas não passa credibilidade. Então, as duas coisas estão juntas aí. Eu concordo com a Débora e com a Soraya, que é justamente isso mesmo. A gente se conecta com quem a gente realmente sente segurança, né? Sim, segurança. Vou colocar aqui também, tá? Você gostaria de falar, Fernanda? Completando isso tudo, que quando a gente chegar na segurança, a primeira coisa é o olhar, é o visual, porque nós temos, cada dia já tem estudos falando que nós causamos a primeira impressão, o primeiro impacto está diminuindo cada vez mais antes da fala. Então, o que que é a primeira coisa que a pessoa olha para nós? Porque o que que nós falamos lá no início de estar com um batom, de estar com algo, você está com a sua postura, de você escolher aquilo que você vai usar. Porque o primeiro impacto que você é o visual. E logo em seguida vão vindo as outras questões, a imagem, e principalmente o conhecimento e a segurança daquilo que você está falando, antes de fechar, até você fechar o negócio. Mas de cara, o visual, não sei se Miriam vai falar disso, mas Sim, você falou algo aí muito interessante sobre o olhar, né, que eu gosto também. Então, o olhar, ele é reflexo da alma. Então, o nosso olhar, ele fala muito, ele diz muito a nosso respeito.
Então, às vezes, a pessoa até sente, nossa, eu não gostei muito daquela menina, não fui com a cara dela, vamos dizer assim, né? Ou daquela empresária, daquela empresa, julga a empresa pelo colaborador, pela empresária, mas é porque o olhar está transmitindo o que a pessoa é. E tem gente que é mais sensível a isso. Tem gente que não percebe, mas tem gente que percebe. Então, tudo isso aí que vocês falaram, resume a uma palavra. Como eu falei, o invisível sempre vem antes do visível. Para a gente se tornar isso aqui, que nós somos hoje, esse profissional, esse empresário, teve a construção, como diz a Fernanda, teve muito investimento em tempo, dinheiro, energia, estudo, capacitação. Então, a sementinha vem antes da árvore, o projeto vem antes da casa, e para a construção do empresário também precisa vir esse refinamento, esse conhecimento, e para a nossa marca, a Ana está aqui, ela está em trajeto, hoje não vai poder falar, mas antes da marca, a Ana vai concordar aqui comigo, antes de uma marca forte e valiosa, existiu uma percepção. Então, quando eu pergunto o que as pessoas compram primeiro, né, a maioria acha que é o produto, acha que como vocês falaram aqui, a visão, a segurança, o visual, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do pacote, vamos dizer assim, da percepção, né? Mas o que as pessoas compram primeiro de qualquer um de nós, independente do ramo de atividade, é a confiança. É a confiança, que é construída com tudo isso aqui. A segurança, ela está bem próxima ali da confiança. Sem confiança, gente, não existe relacionamento. Não existe relacionamento, seja na vida pessoal ou profissional. Quebra aí um copo aqui, ó. Né? Todo mundo conhece isso. Quebra um copo. Vai colar, vai ficar a mesma coisa? Não vai nunca mais ser o mesmo. Então, toda vez que vocês lembrarem da confiança, lembra de um copo de vidro quebrado. Ele nunca vai ser o mesmo. Isso acontece dentro da sua vida, é claro, pessoal, mas principalmente no seu negócio. E com detalhes, como eu expliquei, como coisas básicas, vocês estão perdendo no mercado, o cliente, porque a percepção do cliente em relação à sua marca está deixando a desejar. E lá na frente não vou citar nomes, mas vou explicar um caso que aconteceu comigo essa semana. Comigo e com a Ana, inclusive. Então, a percepção na nossa marca, no nosso negócio, é muito importante. E tudo isso através da confiança. E tudo que nós vamos falar aqui vai se resultar nessa percepção da confiança que o cliente vai ter com você. Por exemplo, hoje as pessoas que estão aqui confiam na Miriam, confiam no M-Lion, por quê? Qual a percepção que vocês têm? E aí, tudo isso que é invisível é que constrói uma autoridade de verdade. Por isso que eu falei, não é livro, não é escrever livro, não é fazer podcast, não é participar de evento, não. É você ser uma pessoa que transmite e realmente é de verdade confiável. Sem confiança não existe relacionamento. Sem confiança não existe venda. Tanto que quando a gente confia da pessoa, não existe objeção. Quando você confia no negócio, no profissional, não existe objeção. Tá? Bom, então, dando continuidade, passa, por favor, Luana. Eu vou só relembrar algo aqui que é extremamente importante, como a Fernanda falou, sempre nós falamos aqui da fonte, né, da gestão da fonte, do cuidado da fonte, porque, de novo, tudo nasce dentro para depois ir para fora. O invisível primeiro, depois o visível. Se a gente não está bem, nada vai funcionar. Seu olhar vai transmitir, sua afeição vai transmitir. Se a sua pele por dentro não está boa, Fernanda, a maquiagem não vai ficar boa. Quem aqui já não maquiou em um dia ruim, não foi a mesma coisa? Eu falo nem só da pele não estar preparada, mas da gente internamente não está bem, não está legal. Quando a gente está doente é a mesma coisa, Fernanda? A maquiagem fica a mesma coisa quando a gente está doente? Não. Então, gente, a fonte é o princípio de tudo. Não existe nada que a gente vai falar aqui se a fonte não tiver boa, nada prospera, tá bom? Isso é um princípio milenar. Passa, por favor, Luana, lá na gestão da fonte. Vou só recapitular aqui para vocês. Na gestão da fonte, na matriz M-Lion, existe um processo, nós vamos aprofundar ele, como eu falei, no decorrer do tempo, pode passar, Luana, no decorrer dos nossos encontros, mas tudo começa na nossa programação.
como que a gente foi programado, e é por isso que a gente tem que quebrar esse paradigma, vamos dizer assim, que esse paradigma quebra lá na parte mais importante que eu falo para vocês, é decisão, a gente tem que decidir ser, tá bom? A gente tem que decidir. Então, vem a programação, a gente vem de programação de fábrica, de como a gente foi criado, educado, depois vai vir um pensamento, a gente pensa, reflete sobre isso, depois vem um sentimento, a gente sente, né? Tanto que tem pessoas, por exemplo, que não são prósperas, mas ela já tem aquele sentimento que ela é próspera. Então, você sentiu, você vai ser. Teve o sentimento, vem para a decisão, porque não adianta você ser programado, pensar em querer, sentir em querer e não fazer nada. Tudo na nossa vida só vai para frente depois que a gente decide. E você se torna responsável pela sua vida, tá bom? Aí sim vem a ação, vai vir os métodos de como a gente conquistar aquilo. Depois o resultado, não para no resultado não, gente. Vai parar lá na vida que a gente sonhou, né? A vida que vale a pena ser vivida, como eu falei. Cada um tem a sua percepção e o que para você é importante do sucesso. Então, uma empresa, ela nunca vai crescer, nunca. Uma empresa nunca vai crescer além da mente de vocês. Por isso, essa matriz aqui, ela é extremamente importante. A empresa nunca vai crescer além da sua mente, tá bom? Então, se você transmite desorganização, o que a sua empresa vai transmitir? Se a fonte está transmitindo, como diz a Fernanda, como é que você vai para um evento, chega lá de qualquer jeito? Quem é do RH aqui, a gente sempre recebe, né? O pessoal que vem para entrevista. Olha, gente, é terrível. Assim, são tantos exemplos, mas a pessoa vem para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. Eu já fiz entrevista de emprego, é óbvio que a pessoa não passou, mas a pessoa deitada na cama. Parece absurdo, mas é verdade. Então, qual que é a percepção que aquela fonte está transmitindo para a gente? Teve pior, viu, Ana? Teve coisa bem pior. A gente poderia, né, Débora? É cada coisa que a gente vê. É currículo na época presencial vindo rasgado, sujo de café. Pode falar, Débora. Eu ia só complementar que, além de gente de qualquer jeito, eu já vi, e gente deitada, eu já vi gente sem camisa. Então, assim, a pessoa sem camisa tranquilamente abriu a câmera e assim, não é uma adolescente para você dizer assim, não, tá entrando no mercado de trabalho, não sabe. Não, assim, 30 mais. Sim. Então, olha só a importância da fonte. Na fonte nossa empresa. Então, se a fonte transmite desorganização, e a Fernanda vai ensinar a gente aqui, a empresa vai transmitir desorganização. Então, já o cérebro, como diz a Fernanda, já está ligado, é no inconsciente. Se a fonte transmite excelência, a sua empresa vai transmitir o quê? Excelência. Tá? Então, tudo começa na fonte. Tudo começa na fonte. Bom, e quais são os 4 níveis da percepção empresarial? Antes de você conhecer a sua empresa, né? As pessoas conhecem você. Tem um post que eu coloquei uma vez no Instagram, que é assim, você é a sua marca. E nós ensinamos muito isso em desenvolvimento de liderança e para os colaboradores, em treinamento de colaborador de empresa. A partir do momento, por exemplo, quando a Miriam era CLT e Miriam andava na rua, Miriam não era Miriam, Miriam era Miriam, e Miriam era a pessoa que trabalhava na empresa de consultoria, Miriam era gerente da Unimed, Miriam era responsável lá pela empresa de medicina e segurança do trabalho, ela era responsável lá pela Clinorte. Então, a pessoa vê a empresa em mim. Isso seja funcionário, estagiário, colaborador, empresário. Então, gente, como eu falei no outro encontro, acabou. Quer ser empresário, quer ser empreendedor, você nunca vai desvincular sua vida pessoal do profissional. A gente vai administrar e fazer gestão de uma e da outra, porque tem que ter o equilíbrio. Mas nunca desvincula. Vai ser Miriam da ML em qualquer lugar que eu for. Até comentei com vocês, né, que eu gostava de andar de mochila aqui na Europa, né? Por causa do nosso estilo de vida. Depois que eu abri a minha empresa, eu nunca mais pude andar de mochila. É claro que eu tenho uma mochilinha de computador, mas já é uma mochila diferenciada, mas a mochila normal, eu gostava, aquelas mais esportivas, vamos dizer assim, eu não posso usar mais. E não é porque, não, é a percepção que as pessoas têm da gente. Ela julga a gente ali em segundos.
né, Fernanda? É questão de segundos, principalmente a primeira impressão, tá? Pode passar, Luana. Então, qual que é a primeira percepção? Pode pôr na percepção, Luana. É isso. Então, qual que é a primeira percepção? Cortou aqui para mim, Luana. Mas a primeira percepção é a imagem. É a imagem. Como que você chega nos locais? É o que nós estamos falando. Como você se apresenta? Como que você vai para uma reunião de negócios? Amanhã, por exemplo, eu tenho um café com uma pessoa que fechou, né, contrato com a Emilaio. Nós vamos começar um trabalho. Então, como que eu vou nesse primeiro encontro? Já estou com minha canetinha aqui, viu, Fernanda? Para aprender como que eu vou. A Ana está indo num evento aí de best-seller, de escritores. Como que ela se apresenta num lugar desse? Como que eu me apresento numa festa de empresa, né, Fernanda? Como que eu me apresento numa festa, um evento como nós fizemos em Montes Claros? Como que você vai em locais que é para network? Gente, isso aqui é uma riqueza, tem tanta coisa para falar sobre isso, e é onde que as pessoas estão perdendo a credibilidade, as pessoas não confiam, as pessoas não sentem segurança. Então, o primeiro nível é a imagem, a segunda é a postura. Como que você permanece nesses locais? Como que você conversa? Como que você veste? Eu já falei com vocês aqui que eu amava unha colorida, né? E eu gosto, mas eu uso quando eu posso. Mas eu não posso chegar aqui com a unha do jeito que eu gostava, tipo fluorescente. E hoje eu vejo nos vídeos que eu fazia, que eu tenho, viu, gente? Aqui a gente trabalha com a verdade. Eu tenho. Mas fluorescente que eu falo, você lembra aquele amarelo? Dessa cor aqui, peraí, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar. As canetinhas fluorescentes, não é isso aí, você não está entendendo, é assim... Isso desde adolescente que eu sou assim, que eu gosto. Assim, e eu vejo hoje eu entendo quando eu aprendi a me posicionar diferente. E eu vendo os vídeos antigos e fotos antigas, eu vou resgatar só. Eu até pedi a Ana para a gente fazer o antes e depois. É realmente, eu olhando, eu tenho uma percepção diferente. E eu falava, gente, eu fazia isso, sabe? E não está errado fazer, mas tem um momento certo para tudo na vida. Se eu estou num trabalho que as pessoas precisam confiar em mim, como eu estou dizendo, é inconsciente, gente, é lá no cérebro, é questão de segundos. Pode falar, Fernanda. Miriam, existem coisas que a gente tem que entender e até respeitar aquilo que a gente gosta. Deixa eu só explicar o porquê. Vou te dar um exemplo. Eu amo anéis grandes. Eu amo. Está dentro da minha mala. Eu só não estou com os meus anéis grandes, porque eles estão dentro da minha mala. Mas, assim, é anel grande de ficar com a mão cheia. Hoje, esses aqui eu achei. Eu gosto também, só não consigo. Não, por que que eu estou falando isso? O dia que aqui estão, às vezes as pessoas não tenham percebido tanto, porque a gente, como a gente está na Câmara, não dá. Mas presencial, se eu vou a algum lugar, se eu vou a algum encontro, eu encontro com as pessoas, cadê seus anéis? Se eu esqueço de pôr, cadê seus anéis? Já não é a Fernanda mais. É uma marca registrada. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se você, com delicadeza, com sutileza, isso pode ser a sua marca. Por onde você for. Então, eu gostaria que você analisasse, pensasse junto com a Ana, só uma dica, que se isso te faz bem, se isso te deixa feliz, por que não? Então, você gosta de fazer a gente fazer muitas reflexões, então eu estou jogando uma reflexão para você. Porque pode ser uma parte da sua marca pessoal. É algo que você gosta, não porque as pessoas às vezes pensam que pode ser algo infantilizado. Sim, é diferente. Então, é diferente, mas só que pode ser a sua marca registrar, fazer parte da sua marca pessoal. É só jogar algo para você matutar. Então, nós vamos aqui, eu vou até convidar a Ana para vir falar sobre isso. Eu uso, mas eu uso em outra, como você falou, né? É diferente a forma que eu utilizo. Eu gosto, eu uso, mas para o ambiente que eu estou aqui de trabalho, eu uso de maneiras diferentes.
Igual, por exemplo, eu continuo feliz, porque eu tenho aqui todas as cores nas canetinhas. Eu tenho todas as cores aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Os meus post-its. Não sei se dá para ver. Mas você entendeu a reflexão. Sim. Por que sim. não nas unhas? Porque a nossa linguagem corporal, gente, eu amo a questão da linguagem corporal. A linguagem corporal também fala. Então, por exemplo, porque as pessoas que gostam de unhas vermelhas enquanto estão palestrando, chama muita atenção. Eu amo vermelho. Não é que eu não uso, não, Fernanda. Mas a gente vai fazer uma palestra só sobre isso, porque o tema é bem profundo. Mas, inclusive, eu uso uma que eu não sei se aí no Brasil tem, que é a que eu mais gosto. Eu ainda uso hoje. Que ela muda de cor. No verão, geralmente, eu não passo, vocês não vão ver, mas no inverno vocês vão ver. Porque ela fica... Quando tá frio, ela fica de uma cor e quente de outra, mesmo esmalte. E às vezes eu tô aqui, então fica várias cores, é muito bonito, sabe? Gente, olha, vocês podem achar que é bobagem isso que nós estamos falando, mas não é bobagem não, tá? É uma coisa que tudo se torna inconsciente na mente do outro. Exatamente. Ah? Tô lendo aqui, ó, a Ana falou, as mulheres, neste caso, saem na frente porque podem usar batom para melhorar a imagem à primeira vista, verdade. Uma das minhas marcas é sempre usar esmalte batom vermelho. Amo também. Bom, enfim, nós falaremos sobre isso. Vou até anotar aqui para ter um encontro só sobre isso, tá bom? Vou conversar com a Ana. Comunicação. Débora já falou que a marca dela é batom e esmalte vermelho. Olha que coisa linda. Sim, sim. Eu conheço algumas pessoas que a hora que a gente vê, a gente lembra, né? Da pessoa, ai, fulano gosta disso, Débora gosta. Tem uma amiga minha, ela não está aqui, ela participa com a gente, mas ela está um pouco afastada cuidando da saúde, ela também ama vermelho, sabe? Então, toda vez que a gente vê um vermelho, até para dar presente, facilita quando a gente conhece a pessoa, né? Você já sabe que a pessoa vai gostar. Bom, então, o terceiro nível é a comunicação. Como que nós estamos comunicando? E hoje, a gestão da comunicação está muito falha, tanto nas organizações como na nossa vida. Então, como que a gente está comunicando para as pessoas? Como que a pessoa nos vê? Então, eu vou até deixar uma atividade aqui, depois que eu falar, um estudo de caso, tá bom? Para a gente poder começar a, como eu falei, plantar essa sementinha. E a gestão, como que você está entregando? E aí vem o caso que eu falei que aconteceu comigo essa semana não, foi sexta-feira, hoje ainda é terça, que aconteceu comigo. E aí eu vou pedir vocês para refletirem. Pensa comigo. Um empresário A, 2 prestadores aqui da Emiline, tá bom? Empresário A, excelente produto, sem questionamento com relação à excelência da entrega. Excelente, então vamos analisar esses cenários. Então ele tem um excelente produto, só que ele sempre chega atrasado, ele usa roupa inadequada, ele não olha nos nossos olhos quando a gente conversa com ele. Se o telefone toca na reunião, ele atende, ele pega o telefone e fica no WhatsApp enquanto você está falando. Não confirma horário, mas a empresa é excelente. A gestão da imagem que não é boa. E aí vem o empresário B. Mesmo produto, pontual, boa postura, a comunicação dele é clara, alinha as expectativas ali, ó, de forma brilhante. Confiança o tempo inteiro, gera confiança. E aí eu pergunto para vocês, quem fecha mais negócios? Olha os detalhes, como a Fernanda falou, são detalhes, tudo comunica e parece até besteira e básico o que a gente fala, mas é o que está fazendo as pessoas deixarem de prosperar. E aconteceu comigo agora, recente. Nós temos um fornecedor, um prestador, e a gente está tendo problema em relação à comunicação. A comunicação, a forma da gestão ali da empresa como um todo, mas é um excelente profissional, autoridade, o trabalho impecável. E aí nós contactamos um outro fornecedor, olha só, não precisava nem... Aqui a gente sempre tem mais de um por causa da abrangência da Emiline. Mas vamos pensar assim, ele abriu as portas para o concorrente. Ele abriu, não para o concorrente, para o mercado.
Se ele estivesse atendendo assim, não precisaria de outra pessoa. E aí, agendamos com esse profissional, eu e a Ana, que faz parte do universo ali do brand, né, que a gente vai fazer um trabalho. Passou um pouquinho, o profissional já mandou um e-mail agendando. Ainda mais para mim, né, gente, do jeito que eu sou, do planejamento e da organização. Imediatamente. Então, qual que foi a percepção que eu tive da empresa dele? Eu até falei com a Ana, mandei uma mensagem, Ana, ele já agendou, ele marcou o agendamento no Meeting, no Google. E eu não sei se a Ana pode falar. O que você falou comigo, Ana? E eu fiquei tão feliz. Eu falei que eu tinha certeza que você já ia gostar dele, só porque ele mandou um invite. Olha só, olha qual foi a percepção. Foi o produto? Foi o produto que valeu? Não. Foi a percepção da marca pessoal, profissional dele. Foi a percepção. E essa percepção, se eu nem nunca saber quem ele é, porque foi a indicação da Ana, eu nunca nem vi. Eu já comecei a confiar nele. Eu já vou mais aberta para a reunião. A gente vai fazer a primeira reunião. Olha a diferença. Então, olha a importância da percepção. Pode passar, Luana. Que nós vamos agora... Bom, Passou para vocês? deixa eu ver aqui. Isso, é essa mesma, Luana. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Primeiro, a primeira impressão é a que fica, certo? Mas olha só, para a gente ter uma boa percepção, não falei que a fonte ela precisa ser gerida, tem que ter o cuidado, tem que ter a gestão. Então, a sua identidade que vai transparecer a sua imagem. Agora, para você adaptar, melhorar, vai ser questão do conhecimento ali, do que você for aprender dentro da gestão de marca, brand, na comunicação. Então, primeiro é a identidade. A Ana fala sempre com a gente. O brand é a nossa essência. Nunca vai ser a Amy Lion, a Fernanda vai ser igual. Nem a Soraya, nem a Cíntia, porque nós somos únicos. E esse é o nosso maior poder. A nossa identidade, nossa essência. Nós somos únicos. Então, Fernanda, a Ana vai extrair o que ela tem de melhor, o que a Fernanda tem de melhor, a mesma coisa a Cíntia, a mesma coisa a Mira, ela extrai da gente o que nós temos de melhor. Mas para isso nós temos que ter uma identidade. E se a gente não se conhece, aí vem lá o A de novo do método amor, autoconhecimento, autodesenvolvimento, e aí nós geramos essa imagem. E a imagem ela tem que ser verdadeira, senão a gente fica parecendo que nós somos, usamos máscara no mercado, na internet, e é o que acontece, infelizmente, com a maioria. Então, tudo que nós fazemos, eu falo assim, é belo ensinar o que se vive. O que é leve, é tranquilo, a gente tem sempre algo para falar, sempre algo para fazer, porque é o que a gente está vivendo, a nossa história é única, a nossa história é muito poderosa. Então, a imagem vai vir disso, depois isso vai gerar um comportamento, depois vai gerar uma cultura, e aí vem a nossa marca pessoal, que existe diferença da marca pessoal da profissional. Pode passar, Luana. Tô acabando, tá, Fernanda? Eu tô já animada para te ouvir. Bom, depois da marca vem o resultado. O mundo, lembra que eu falo que as pessoas boas têm que ganhar o mundo? Porque o mundo está cheio de gente ruim, que está com muita mentira, infelizmente, na internet. Então, primeiro de tudo, a gente tem que criar aquele ciclo ali, ó, da autoridade, para a gente ter resultado. E a gente tem sim que se mostrar para o mundo. Olha que coisa mais bonita, Fernanda, com Cíntia, com a Ana, e vão vir muitas outras. A gente fazendo parceria com a Sueli também, fortalecer a arca, levar a arca para mais vidas, salvar mais vidas.
trazer a gestão da fonte para mais vidas na arca. Isso é uma corrente do bem, ela vai assim, é a sementinha que a gente está plantando, que vai continuar mesmo depois que a gente se for. Isso se chama legado, mas para isso a gente tem que ter um propósito verdadeiro e genuíno. E olha só, vou citar o exemplo aqui da Fernanda e da Cíntia, que foi recente. Olha a diferença de uma reunião, de um network, quando vocês trabalham com a verdade de verdade. Quando é genuíno. E por que isso está acontecendo? Lá no início que nós falamos. Gente, principalmente no Mastermind, né, que é mais restrito. Aqui vem gente do mundo inteiro, a gente fala nossas dores. Empreender é solitário, sim, a gente tem que estar num local que acolhe, num local que ajuda, que faz a gente crescer, subir, não diminuir a gente, como uma empresária até de Montes Claros falou aqui com a gente. Nossa, eu nunca participei de um grupo assim. Os grupos que eu frequento é só todo mundo reclamando de tudo. Reclamando do governo, reclamando de funcionário, reclamando. Aqui vocês é diferente. Vocês se fortalecem, vocês, como a Miriam fala, pega a crise, na crise tem oportunidade. Pode falar, Fernanda. Aqui não é um grupo de terapia, mas é terapêutico. É verdade. Gostei disso aí. Anotei, Luana, gostei. Não é um grupo, não é. E é tão bonito, igual eu estava em reunião com a Ana, né? Na sexta-feira é o Dia Internacional de Cuidar da Fonte, vocês já sabem, né? É o Dia Internacional, é o dia que a gente para uns minutos ali para lembrar da importância da gente se cuidar. Tá vendo? Tudo que nós estamos falando não nasce lá na fonte? Não adianta você vir aqui, entender a teoria, o método e Fernando ensinar e a gente não está bem. Porque a alma da gente fala. A gente chega num lugar pesado, as pessoas percebem. Então, a gente tem que estar bem. Para cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Para fazer o nosso negócio prosperar e dar resultado e ajudar as pessoas a resolver o problema delas com o talento, o conhecimento que a gente tem que estar bem. Então, é um dia para a gente parar e lembrar. E aí, eu estava em reunião com a Ana falou assim, meu dia de cuidar da fonte hoje vai ser especial, vou estar com Miriam. Tem reunião com Miriam, tem mentoria. Gente, olha o poder disso. Isso é trabalhar com amor. Olha, o trabalho se torna prazeroso, se torna leve. É fácil? Não, né, Ana? Temos desafios? Temos, e muitos, mas a gente não fica lamentando, não. Todo mundo que lamenta e reclama da vida e que não agradece pelo que tem e já conquistou, não prospera. Não prospera. Pega na história aí as pessoas referência. Ninguém que reclama prospera. A gente tem, como dizem, fazer do limão a limonada. A gente tem que ter crise ali, onde que eu tenho oportunidade aqui? Na crise se cresce. Passando, saindo, o governo faz a mesma coisa com a gente. Quem estuda história aí, sabe disso. Por que tem gente que evolui e tem gente que fica parado? E qual que é a diferença de quem cresce e quem fica parado? Quem faz. Quem dedica tempo, energia, dinheiro para o negócio. É questão de tempo. Só que o que acontece com a maioria? Desiste quando está difícil. Podem pegar até aí as pessoas que estão na internet o tempo inteiro, a história de vida delas. Se tivesse desistido, não estava onde está. Teve gente que passou por muita coisa. Eu estava olhando a moça do Harry Potter, o tanto que ela ganha só com o filme por dia, não sei quantos milhões por dia. E ela passou fome, tinha uma filha, morava na rua. Então, a gente não pode desistir. Mas, para isso, a gente tem que estar bem. Está cansado? Descansa. Que a gente quer desistir quando a gente está cansado, exausto. Aí você começa só a ver problema, não vê as oportunidades. Às vezes, as oportunidades estão do seu lado ali. Uma ideia, um insight para você virar a chave ali, para você fazer um negócio, para você faturar bem, você não consegue ver. Isso acontece comigo e acontece com vocês também. Eu lembro quando eu queria comprar um carro, meu primeiro carro, eu via esse carro em todos os lugares, eu nunca tinha visto esse carro. Eu via esse carro, o Ford Ka pretinho, com farolzinho que eu falo de besourinho, eu via esse carro em todo lugar. Se você quer comprar um carro vermelho, você vê carro vermelho em todo lugar.
Quando eu queria engravidar, eu via grávida em todo lugar. Por que que isso acontece? Aqui, ó, neurociência. Seu foco vai para onde você deseja, onde você sonha, o que você pensa, o que você sente. Lembra lá do sentimento? Então, eu não via carro, eu não via grávida. Por quê? Porque eu não prestava atenção, não era meu foco. A partir do momento que foi, eu comecei a ver. É a mesma coisa dentro do seu negócio. Se você sintoniza ali sua frequência na escassez, preciso de dinheiro, preciso vender, você não vai acontecer isso. Você correr atrás do dinheiro, como eu falo, o dinheiro vai correr de você. Se você concentrar no seu foco, tem clareza o que você quer de verdade para a vida, para o negócio, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o carro, com grávida. Você vai começar a ver oportunidade onde antes você não via. Vai começar a ver oportunidades. Tá? Então, a gente tem que se cuidar. É importante a gente estar bem. Bom, então, a imagem sem essência vira personagem. A gente sabe que tem vários personagens na internet, né? Então, a essência sem imagem demora para ser percebida. Pena que a Ana não pode falar, mas ela, no Mastermind você vai falar sobre isso para a gente, Ana. Então, imagem sem essência vira personagem, que é o que a gente mais vê hoje. E essência sem a imagem demora para ser percebida, às vezes nem é. Eu até mandei um videozinho lá no Mastermind do Caio Carneiro falando que o mais conhecido sempre vai vencer do melhor. Por quê? Porque ele está ali o tempo inteiro, ó, se mostrando. E aí entra naquela parte lá da confiança, da credibilidade, da imagem, de tudo. A pessoa vai comprar, pagar bem caro para uma pessoa que não tem 1% do conhecimento, por exemplo, que a Ana tem. Um exemplo. Que a Fernanda tem. Por quê? Porque aquela pessoa transmite tudo do que nós estamos falando aqui. A Ana, profissional excelente, impecável. Fernanda, ambas com mais de 2 décadas de experiência, de vivência, o mercado não conhece. Por isso que a gente tem que fazer o mercado conhecer as pessoas boas. Vai ficar escondida, ou não vai ser percebida. Ou vai, infelizmente, ter relacionamento, vir clientes que não conhecem o valor, porque o valor não é demonstrado no ciclo ali da autoridade, e aí vai querer colocar preço em vocês. Então, são coisas simples que dá resultado, são coisas básicas que dá resultado. De novo, gente, vamos fazer o básico, vamos ser pontual. E aí entra também alguns princípios, né, que nós já falamos, vamos honrar as pessoas, vamos ter responsabilidade, vamos ter compromisso. Essa palavra parece que sumiu do vocabulário de muita gente. Sumiu, assim, ó. Tudo isso é invisível, mas que as pessoas percebem. Como que a gente honra as pessoas? Como que a gente é responsável? Como que a gente gera compromisso? Qual dificuldade tem de ser pontual? Coisas básicas. Que a gente poderia falar assim, é obrigação, né? Ser pontual. Mas por que não é? Qual que é a percepção que o outro vai ter de mim? Pode passar, Luana. Pesado, né? Pesado. Mas é verdade. E aí, isso aqui nós vamos aprofundar lá no Mastermind. Existem 2 palcos da autoridade, que é o presencial, que é onde as pessoas vivem a sua experiência, e é totalmente diferente a comunicação, como que você vai fazer no presencial e no digital. Até a maquiagem, como eu falei, né, Fernanda? A Fernanda vai ensinar a gente. É diferente. O digital é onde as pessoas vão ver se elas decidem, se elas querem viver essa experiência. Antigamente, a pessoa só confiava se ela conhecesse, né? E antigamente, bem na época do meu pai ainda, né? Quando meu pai era mais novo, a palavra valia, não precisava de nem contrato. Hoje, até com contrato, é difícil, né? De novo, compromisso.
a honra. E antes a gente conhecia a pessoa e depois olhava o Instagram. Eu até falo, Instagram é uma vitrine. Hoje, a pessoa, a primeira coisa, ela já quer ver seu Instagram. Conheci Fernanda lá no evento. Você tem Instagram? Deixa eu ver seu trabalho. Deixa eu ver como é que ela... E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos aprofundar nisso, no digital, principalmente. Pode passar, Fernanda. Oh, desculpa, Fernanda. Luana. Bom, então vocês, antes de contratar um advogado, um médico, um restaurante, principalmente roupa, vocês não vão lá na internet pesquisar? No site? Deixa eu ver como que é, principalmente na área da estética. Deixa eu ver aqui a sobrancelha que ela faz. Deixa eu ver aqui os cortes de cabelo. A gente vai pesquisar na internet. Pode passar, Luana. E aí, eu vou passar aqui de forma generalizada para vocês sobre, principalmente, no digital. Tem coisas que são extremamente importantes, tá? Tá, onde que as pessoas me procuram no digital? No LinkedIn, no Instagram, quem tem TikTok, no YouTube. Então, cada uma dessas plataformas, elas também têm uma maneira de comunicar. E lá tem que transmitir excelência também. Não pode estar desorganizado, porque senão as pessoas vão perceber. Bom, no presencial, as pessoas vão observar muito de vocês, como eu falei, a importância, né? Pontualidade, a organização, higiene, vestimenta, comunicação, sapato ali, gente. Não precisa ser sapato novo, mas tá limpo, pelo amor de Deus. Não precisa ser de marca, roupa, mas tá ali, ó, passadinha. Até na entrevista de emprego a gente vê muito isso, a pessoa vem com a roupa amarrotada, a postura, a linguagem corporal, a maneira que a pessoa vai te cumprimentar, às vezes fica parecendo que, né, aquele aperto de mão. Não pode ser nem muito forte, mas também não pode ser largado, a forma de olhar. Então, tudo isso é importante no presencial, e a Fernanda vai falar para a gente, e no digital, foto de perfil, eu vou falar, Miriam, tá? Eu pego uma foto que vem uma pessoa que, por exemplo, consultou, que quer fazer credenciamento, que lá, eu presto atenção. Na foto, eu já deixei de conversar, de fazer reunião com pessoas por causa da foto. Porque se ler a primeira impressão aqui fica, a pessoa não está se preocupada, mas quando eu falo, é muito desleixo mesmo, tá, gente? O nosso cérebro já condiciona aquela pessoa, se ela não preocupa com isso, ela não vai preocupar com entregar excelência, um exemplo, né? Então, ele vai perceber foto de perfil, da sua bio, como é que você escreve a bio, se você coloca foto pelada, se você... o seu LinkedIn, eu estou falando porque acontece, viu, gente? WhatsApp, lá no Espírito Santo, eu viajava todo mês para o Espírito Santo fazer consultoria. E numas empresas lá, eu fui fazer um processo de contratação, e aí tinha um currículo excelente, uma moça, e o dono da empresa falou assim comigo, Miriam, olha, ela vai participar porque ela é muito conhecida aqui na cidade, é parente de amigo, mas olha só, eu não gostaria que contratasse ela, tá? Pra você ver a percepção, por causa da vida dela no presencial e no digital. E aí entra foto, as questões das fotos, a questão da vestimenta, a questão de sair todo dia para beber e ficar na rua até tarde de madrugada. Então, olha, tudo a gente comunica. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais. Parece básico, mas acontece. Então, dentro ali do digital, você vai olhar tudo, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, como é que você responde o WhatsApp, a velocidade da resposta, que é um desafio muito grande, né? Mas a velocidade, a clareza do que você conversa,
a qualidade do conteúdo, a organização visual, então tudo comunica. Então, qual que é o erro da maioria? Ah, eu sou um excelente profissional, mas o seu Instagram, que é onde o canal, vamos supor, seu canal de aquisição maior, não comunica isso, tá? Então, vamos lá para cadê? A jornada da confiança, para a gente finalizar. Qual que é a jornada da confiança? O cliente encontra você. Fernanda encontrou Ana. Cíntia encontrou Fernanda. Ela vai pesquisar sobre você. Ela vai observar você. Fernanda está observando a Ana tem 1 ano. 1 ano, no mínimo. Vai fazer 1 ano, na verdade. Não, tem 1 ano, né? Porque foi antes. Depois que ela observar, ela vai começar a confiar em você. Lembra que a gente falou? A Ana, ela fala, ela faz, ela promete, ela entrega. O que ela diz na internet está de acordo lá com o canal dela, com a rede dela, com o podcast dela. Aí sim ela vai comprar de você. Mas tem que passar por tudo isso que nós conversamos. Depois que ela comprar de você, ela indica você. Ana falou que vai até. Como é que é? Que a Ana falou que vai se fazer Fernanda vai ser a. Esqueci a palavra que a Ana falou. Olha o tanto de. Olha como Fernanda fala bem da Ana e da Emilaio. Por que ela fala bem? Por que ela tem gosto em falar? Por que ela tem gosto quando ela tem uma reunião, ela vai lá e coloca, olha que conexão linda, network da Emilaio. Por quê? É isso que as pessoas que estão no seu ecossistema têm que sentir. E para a gente construir isso, primeiro, a gente tem que ter identidade, ter essência, ter um propósito muito forte e fazer a comunicação chegar na pessoa para a pessoa sentir isso também. Querer isso também. Não, eu quero viver assim. Eu quero fazer isso, eu quero, igual a Josi, ela não está aqui hoje, eu quero que minhas alunas também tenham esse cuidado. Quero que elas cuidem delas, eu quero que elas saiam, façam o que eu fiz e tenham uma vida melhor. O problema é que muitos empresários, eles querem ir lá na etapa 2. Quer vender, que é o que eu falo. Gente, não pode. A sua empresa existe para resolver uma dor de alguém. A sua empresa existe para resolver um problema, senão ela não existia. E como eu falei no encontro passado, você, através do dom, do talento que você já recebeu de fábrica quando nasceu, porque todos nós recebemos, alinhado com o dom e talento que você adquiriu, investindo dinheiro, tempo e energia, hoje você pode resolver o problema de alguém. E através disso você tem um trabalho honrado que traz prosperidade para a sua vida, que a gente nasceu para ser próspero em todas as áreas. Agora, se você só quer ir para o mercado para ganhar dinheiro, não vai fechar a conta. A lei, lembra do plantio? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Plante amor na vida de vocês. Plante honra, plante amizade, que vocês vão colher. É claro que a gente passa por um processo, né? E vai vir pessoas no caminho que você vai conhecer, você vai ter que, né, separar dessas pessoas, mas tudo isso é para conhecimento, para a gente adquirir sabedoria e principalmente resiliência. Porque o seu dom, o seu talento é para servir. Ele vai te dar uma vida digna, próspera, mas é para você servir. Por isso eu falo da sementinha. Quando a árvore nasce, né, eu sempre falo essa metáfora que vai dar uma maçã, vai dar várias maçãs, porque a gente tem que multiplicar. É injusto a Ana pegar esse conhecimento que ela tem e guardar só para ela. E a gente pode multiplicar de várias formas. A Emilaio tem aqui a forma de multiplicar o MBA com acesso uma vez por mês para as pessoas, ter a consciência de gestão. Lá no YouTube, as palestras, vai ter o podcast, livro. Tudo isso é maneira de você multiplicar. E tá plantando isso na vida das pessoas, tá? Então, você tá lá, querendo ganhar dinheiro. Você nem passou ainda, você está construindo confiança com o seu cliente. E dinheiro, né?
Eu não escuto isso todo dia. Na mão de quem é bom é uma ferramenta poderosa. Dinheiro na mão de quem é bom é uma ferramenta poderosa, mas na mão de quem não presta, a gente já sabe, né? O que acontece. Eu falo em tudo, tá? Bom, então vou deixar uma atividade aqui para vocês. Simples, mas poderosa. Não, volta lá. Qual ação vocês farão? E eu gostaria que vocês colocassem lá, eu vou colocar a minha também. Só que eu vou colocar depois de ouvir Fernanda, tá? Que eu quero aprender com ela. Qual ação vocês vão fazer nas próximas 24 horas para poder melhorar a percepção que as pessoas têm de você? Aí a gente tem que começar a pensar, vamos dizer assim, o que a gente está fazendo, né? A gente vai ter que pensar em tudo. Isso aqui eu até aconselho a assistir novamente. O que a gente está fazendo? Como que a gente está comunicando o nosso negócio? Então, qual a percepção que o mercado está tendo de mim? Uma coisa muito boa é você perguntar. Perguntar até para quem está mais próximo de vocês, sabe? Pergunta para o marido, para o irmão. Qual que é a percepção que eles têm de vocês, do seu negócio? Vocês vão se surpreender com as respostas. Então, assim, o que que eu vejo em mim? O que que os outros veem? Cliente ali que você confia, que é um amigo, mas pede para falar a verdade. Tá? Pode passar, Luana. Então, tudo é percepção. Tudo é a primeira impressão. Qual a primeira impressão desse telefone? Qual a primeira impressão desse chá? Mas eu falei tanto que eu não tomei. A hora que a Fernanda falar, eu vou pedir 3 minutinhos para fazer meu chazinho. Pode passar, Luana. Tudo é primeira impressão. Tá? Bom, então no Mastermind, tô deixando essa atividade aqui e nós vamos aprofundar nisso aqui, ó. Os 3 ambientes da autoridade empresarial, o raio-x da autoridade empresarial, que é o diagnóstico da gestão, da percepção, que é isso que eu pedi para vocês fazerem com os conhecidos, tá? A roda da autoridade empresarial e o espelho lá. Eu lembro que eu falei que a Fernanda ficava igual um radar ali, ó, no evento, e eu fico igual um radar também quando a gente sai. Então, o que que tem nesse radar? O que que a gente observa? Tá? Pode passar, Luana. Então, é com muita... Pode passar, Luana. Aqui, ó. Falando sobre gestão. E agora é com muita alegria que eu recebo a Fernanda de novo, né? Ela já deu uma ferramenta de gestão aí poderosa para a gente, que eu falo com você. Quem é mulher é a melhor coisa da vida. Então, nós vamos ver agora como que essa gestão manifesta no comportamento, na presença e na imagem com a Fernanda, que é especialista, 24 anos de mercado, uma profissional do cuidado com a fonte aí de muitos anos, ela já pratica isso com as pessoas do ecossistema dela, é um trabalho lindo, que a gente tem que falar sobre, Fernanda, tem que bater nessa tecla sim, a gente sabe o poder que a gente tem, né, quando a gente está bem. Então, para que a gente tem que aprender tudo isso, gente? Porque agora nós estamos aprendendo a ser empresários. Sou empresária, e agora? Então, são assuntos relacionados ao nosso negócio. O mercado ele não vai comprar competência, como eu falei lá no início, ele vai comprar coerência. O mercado não compra competência. Hoje, não mais. Você pode ser o melhor profissional que for, mas se entrar lá naquele ciclo lá que nós falamos, ele vai comprar coerência, tá bom? Então, a sua imagem precisa comunicar o mesmo valor que a sua gestão entrega. Pode passar, Luana. Então, agora, com muita alegria, eu vou receber Fernanda para dar uma aula para a gente sobre. Estou muito feliz, aguardei demais por essa palestra, Fernanda. Deixa eu até mudar a página aqui, que eu anotei aqui algumas coisas que vocês falaram. Agora eu quero anotar que a Fernanda vai nos ensinar. Eu tô, de verdade.
entusiasmada para aprender. Ah, você quer que a gente dê um minutinho para o pessoal esquentar o chá, pegar um cafezinho? Vou tomar uma água aqui. Pode dar esse minuto, sim, porque eu esqueci, quando eu falei o chá, que podia ser café, que tem pessoas que não gostam do chá, mas um café eu sei que a maioria gosta. E antes disso, eu vi Soraya, e depois, quando ela falou que era a Soraya, que eu imaginei que era. Uhum. A Soraya é uma pessoa muito especial, ela é minha mentora, gente. Olha! Ela é minha mentora, então eu fiz um convite para ela, ela está aqui. É uma pessoa que tem me ajudado muito em conceitos, em várias coisas muito bacanas. Eu pedi que ela estivesse aqui conosco, porque ela é uma mulher que ela tem que sentar, precisa sentar a essa mesa, não tem que nada, viu, gente? A gente não tem que nada. Ela precisa, por quê? Porque é uma mulher internacional, é uma mulher de muita capacidade, tem uma visão de futuro fantástica. Ah, seja bem-vinda, Tá? Soraya. É uma alegria Isso. te receber. Quando eu falo, né? Nós temos que realmente plantar essa semente do bem e fazer ela fortalecer no ecossistema da Emilaia, no ecossistema da Fernanda, da Soraya, da Luana, da Ana Paula, da Cíntia, Elane, Sueli, porque nós estamos fazendo algo diferente no mundo. Não sei se vocês já perceberam isso. E a gente está fazendo algo que a Ana vê aí, sente na pele. Como que é difícil, gente? Não é fácil. Ó, Não é. quando todos estiverem com chá quentinho, nós vamos começar, hein? Não, Um vou lá, minutinho só, vou viu? desligar aqui, eu Vamos lá. vou desligar a câmera aqui que eu vou lá pegar meu chá, gente, porque eu faço questão. Aproveitando aqui, enquanto isso, como eu falei no início, que eu escolhi uma xícara especial, porque eu mereço, porque todas nós merecemos coisas boas. O nosso cérebro, ele pede coisas especiais. Então, ó, eu amo tomar água numa taça bonita. Por quê? Porque para o meu cérebro isso significa inconsciente, é abundância, é prosperidade. Então, se nós queremos prosperidade e abundância, aqui nós estamos falando de cuidar da fonte, então nós começamos, eu tô com essa que é bonita e coisa e tal, mas cada um, eu brinco que vale até uma taça de plástico, desde que ela seja bonita, que você olhe, que você se sinta importante. Porque é muito importante, por nada, Soraya, a gente valoriza, aprende a valorizar, eu aprendi na minha vida a valorizar, a elogiar com toda a sinceridade quem faz essa diferença. Então, por que que eu amo estar aqui aí, nesse grupo, sentar a essa mesa? Porque aqui somos pessoas que estamos fazendo diferença na vida uma das outras. E com certeza, como diz a Miriam, é chegar ao mundo. E como nós temos várias mulheres de vários locais do mundo, Jacarta, temos da China, temos da Europa, então acho que isso que é muito bacana. Por isso que todo mundo aqui começa falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um está num horário, né? E isso é muito bacana poder ter esse contato, essa coisa. Eu tenho certeza, Soraya, que você ainda vai ter a oportunidade de falar e fazer conexões maravilhosas com esse grupo. A Ana, inclusive, tem um grupo lá do pessoal da Alemanha, né, Ana? E a Ana não pode falar, né? Que é muito legal essa questão das mulheres estarem à frente. Eu não vejo como um pieguismo, mas como uma coisa bacana de realmente fazer a diferença. O que Soraya falou aí? É importante estar presente aqui, com certeza compartilhar a melhor forma de me explicar. Isso mesmo. E a Soraya tem feito um trabalho de excelência comigo. Eu sou muito, muito grata. Como a gente está aqui nesse trabalho e vamos dar continuidade a ele. Meninas, Miriam, será que chegou? Todo mundo de chá quentinho, de café quentinho. Eu nem quis esquentar o meu café nem nada, porque eu já fui bebendo aqui ao longo do momento, viu, gente? Já fui tomando meu chá quentinho. Aí, a Luana já colocou aí sobre o que nós vamos falar, né? Então vamos lá, meninas. Miriam já está de volta?
Porque aqui nós temos horário marcado, né, pessoal? Temos o compromisso aqui com todos. Etiqueta à mesa, a chave para abrir grandes oportunidades de negócios. Então, a primeira coisa, vou me levantar, eu vou chegar. Por que eu pedi o chá? Porque o chá é como se a gente estivesse fazendo um chá de negócio. Então, vamos supor que nós estamos chegando num local, num chá da tarde. Nós estamos aqui num chá online, que é válido também. Eu já estou aqui sentada, mas eu poderia estar no presencial, eu chegar e me assentar. Primeira coisa, a nossa postura. Ter uma postura adequada para sentar, que seja confortável, que não seja simplesmente jogado. Eu posso chegar com os ombros caídos, fica aquela coisa espranchada de qualquer maneira. Não, postura. O que é postura? Me sentar adequadamente. E eu falo que a postura melhor que tem é sentar na pontinha da cadeira. Sentem aí para vocês verem na pontinha da cadeira, para vocês verem que diferença que faz assentar na pontinha da cadeira, gente. Todo mundo esquentou o café ou chá aí, gente? Tem alguém aí? Brincadeira. Meninas, quando a gente se assenta na pontinha da cadeira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando e assentar na pontinha da cadeira de forma que você tenha postura, que você tenha equilíbrio. Porque a coisa melhor que tem é a etiqueta está ligada com a elegância. E a primeira frase que eu vou falar aqui para vocês, que etiqueta não é frescura. Não, por que etiqueta não é frescura? Porque etiqueta facilita a nossa vida e de todos os que estão ao nosso redor. Por exemplo, se você vai no restaurante, se você souber as regras de etiqueta e o garçom também souber, isso vai facilitar a vida de todo mundo. Quando você vai num jantar mais formal, num restaurante mais sofisticado, quando você está em casa, você não tem que preocupar com nada de etiqueta. Você pode comer com a mão, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você está num ambiente de trabalho, num local, aqui nós estamos no ambiente de trabalho. Então, se eu for num local, numa cafeteria, numa casa de chá, aí na Europa tem muito, né, Mirinha? Tem mesmo. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos ver a mesa montada e nós vamos ver um guardanapo à mesa. Então, o que nós vamos fazer com esse guardanapo? Ele não é assim? Geralmente ele vem dobrado, alguma coisa. Eu vou pegar esse guardanapo, tá? Estão vendo aí direitinho? Vou colocar no meu colo, com essa parte virada para o meu corpo, tá? Vou colocar no meu colo. Vou colocar esse guardanapo no meu colo. Para quê? Esse guardanapo, fique à vontade, Elaine, depois você assiste. Esse guardanapo é para você não sujar a sua roupa, para você ter algo como um aparador. E se ele cair no chão, nem não fiquem, façam cara de paisagem. Vem um garçom que, se o local, primeira coisa, se o local tem flores naturais, vocês já vão saber que é um local sofisticado. Se ele tiver flores naturais enfeitando e tiver guardanapo de tecido, vocês podem ter a certeza que esse é um local mais sofisticado. Então, ali vai ter um garçom que, se seu guardanapo cair no chão, pode deixar cair que ele vem, pega e te dá outro guardanapo. Num jantar formal, seja lá o que for, não pegue esse guardanapo do chão de jeito nenhum. E toda vez que a gente for usar, né, o cantinho da boca, quando você for beber um chá, às vezes pode molhar um pouquinho o cantinho da boca, então eu venho e coloco. Por exemplo, eu vou ao banheiro, eu tenho que sair, eu tenho que pegar o guardanapo, coloco, já não vou amassagar o guardanapo e tirar, não, vou deixar ele de lado. Outra coisa, quando a gente finaliza uma refeição, a gente não dobra o guardanapo e deixa dobradinho em cima da mesa, bonitinho, não. Porque isso significa que eu não usei o guardanapo. Mas também eu não preciso de embolar tudo, só deixar ele de forma que ele pareça com o que foi usado.
A Miriam está rindo aí, mas é verdade, viu, gente? São Eu estou rindo pequenos de nervoso, que é isso mesmo que acontece. É que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E lembrando que em tudo, gente, em todos os momentos, a gente nunca vai errar se a gente observar o que está acontecendo. Porque por mais que a gente saiba de etiqueta, agora, por exemplo, comigo, já aconteceu situações que serviram algo que eu não sabia nem o que era. Agora eu vou ficar tímida, bobona? Eu pergunto. E outra coisa muito importante, gente, perguntar o nome do garçom, da pessoa que está te servindo. Porque a palavra mais importante ouvida por cada um de nós, por cada ser humano, é o seu nome, mesmo que a pessoa não goste do nome. É a palavra mais importante da vida da pessoa, porque ela já nasce escutando aquele nome. Então, é isso mesmo, Miriam. A primeira coisa que nós devemos fazer quando chegamos num restaurante, numa cafeteria, porque quem vai nos servir, se você fala o nome, e se você tem dificuldade de guardar o nome, repita o nome umas 2 ou 3 vezes, que aí você guarda. Você vai para uma festa, qualquer local, sempre perguntar o nome. A pessoa te serve com muito mais prazer. Lembrando que todos nós estamos a serviço de alguma forma. Isso tudo pode parecer frescura, mas como nós somos observados o tempo todo, nós somos observados o tempo todo. Então, nós precisamos nos burilar, nos transformar, para quê? Para facilitar não só a nossa vida, mas facilitar a vida de todos que estão ao redor, tornando a falar. Em casa, se você tiver vontade, você come até com a mão. Eu falo isso com meus filhos, mas precisamos saber as regras de etiqueta para saber nos comportar em qualquer lugar. Porque quando você sabe se comportar em qualquer lugar, o que, que acontece? Todas as portas se abrem. Pula aí, Luana, muda para nós aí. Eu gostaria que vocês interagissem também para poder ficar mais fácil para eu poder orientar, porque etiqueta, gente, são tantas possibilidades, e nesses momentos eu vou falando algumas frases que eu gosto muito, tá? Para vocês entenderem. A felicidade é ter uma atividade, alguém a quem amar e um objetivo a alcançar. Porque todos nós, em todos os momentos da nossa vida, seja no momento de negócios, nós temos um objetivo a alcançar. Então, vamos trabalhar bem isso dentro da gente. Alguém disse: encontre uma atividade que você goste tanto a ponto de fazê-la até de graça. Porque você verá que alguém estará disposto a pagar muito bem por isso. Isso aí está nos slides seguintes, viu, gente? Tá? E o que acontece nessa questão da primeira imagem, da primeira percepção que nós passamos para as pessoas? Isso é muito. Quando você está à mesa, as pessoas que estão ali fechando o negócio com você, ela está te observando o tempo inteirinho. E dali vai ser se ela faz alguma coisa ou não. Então, se eu estou à mesa e eu vou fazer negócio com a Miriam, eu vou fazer negócio com a Cíntia, eu tenho que escutar mais do que falar. Então, isso tudo está no nosso trabalho, nessa elaboração. Por quê? Porque eu estou querendo fazer negócio com a outra pessoa. A Cíntia fez isso lindamente comigo ontem. Ela me fez falar muito mais do que ouvir. Apesar de que nós tivemos uma troca bacana e eu ouvi a Cíntia também falando. Porque a gente está num exercício constante de mudança, de transformação. Porque a gente vai vendo que na comunicação o quanto o ouvir é importante. Porque a gente não está falando aqui de resolver a dor do outro. Então, isso é o dia que eu li falando que muitos negócios são fechados à mesa de almoços, de jantares, que são observados até os nossos gestos. Então, por exemplo, eu tô aqui na minha mesa, eu sentei, ó, cotovelei aqui, fiz assim. Que imagem que eu passo para uma pessoa quando eu vou conversar com ela e eu estou fazendo isso aqui, olha aqui, ó, apertando a cara. Ai, que tédio. Ai, olha, a Miriam já fez aquela pose assim. Gente, elegância. Sempre mão no colo. Às vezes, nunca e jamais
essa postura que é do jamais a uma mesa. E nós temos que exercitar isso diariamente, porque quão confortável não é fazer isso? Fala arrastar Não o chinelo fazer também, isso. por favor, Fernanda. Esse Oi, arrastar o chinelo, sapato. o sapato. Isso tudo, quando a gente vai falar de etiqueta, nós temos que falar da nossa imagem, nós temos que falar de um tantão de coisa, dessa comunicação. Por que que eu falei nós começamos hoje falando do batom? Porque um batom toda mulher carrega na boca, na bolsa. Porque o batom é a imagem que eu vou passar. O que que nós fizemos? Nós usamos batom como blush e como sombra. Porque são sutilezas que fazem a diferença. Então, se eu ficar fazendo assim com a mão, com os braços, eu tenho que me habituar a ficar com minhas mãos nas minhas pernas. Pronta, eu estou assentada na pontinha da cadeira. Por quê? Porque eu demonstro elegância e eu estou pronta para levantar. Quando a gente assenta espranchado, eu demoro muito a levantar. Agora, se eu assento na pontinha da cadeira, eu estou pronta. Então, assim, eu estou em estado de alerta. Não é que eu tenho que ficar tensa, eu não tenho que ficar tensa. Primeiro, a gente tem que lembrar que ombro não é brinco, tá, gente? Ombro não é brinco. Ombro é feito para ficar relaxado. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sou uma pessoa que eu tive tanta dificuldade de aprender a relaxar o ombro que vocês não têm noção. Pelas rigidezes que a gente carrega dentro da gente. E quão gostoso é você conversar com uma pessoa que ela está elegante e você acha que ela está totalmente relaxada. Por quê? Porque ela aprendeu que os ombros, a gente, vamos exercitar os ombros, ó, para trás. Vamos exercitar aí, gente, ó, para vocês verem. Para frente, respirando fundo. Eu gosto muito de exercício de respiração. Por quê? Porque isso te relaxa. Quando você vai, antes de você se apresentar para alguém, fazer esses exercícios de respiração profunda, 3 exercícios de respiração profunda, já te faz conectar novamente com o momento. Ai, deu um branco, eu não sei o que falar. E você já está conectado, porque você oxigenou o seu cérebro, você voltou, se centrou, focou novamente naquilo que você está fazendo. E com isso, na etiqueta, Miriam, ela mostrou uma foto hoje cedo que ela já está lá com o biscoitinho dela. Eu não trouxe nenhum biscoitinho. Mas o chá, gente, é tomar normalmente. Se você quiser adocicar, se você adoça. Isso aí tudo, alguns locais não vem adoçado, aí é da preferência de cada um. São detalhes de cada pessoa, tá? E comer, por exemplo, eu vou num buffet, eu vou servir. Jamais servir prato lotado. Isso é horrível. Meio que você passa uma impressão de pedreiro, um prato de pedreiro. Não, vai 10 vezes. Se você está com muita fome, vá 10 vezes lá na mesa, com delicadeza, que tudo é delicadeza, é sutileza que nós vamos aprendendo no dia a dia. Que nós vamos poder, na etiqueta, pode ser servido de várias formas. Pode ser um buffet, pode ser o garçom a francesa, pode ser americano. Então, são as formas que nós vamos ser servidos. Se você está num jantar formal, num jantar onde tem lá a sua plaquinha com o seu nome, você já sabe que vai vir um garçom te servir. Então, ele vai sempre te servir, vai pegar os talheres pela direita, vai te servir pela esquerda. Então, é só prestar atenção no que está acontecendo, que você não erra de jeito nenhum. E relaxar, ser sorridente, ser alegre. Jamais. Você chegou atrasado, igual a Miriam falou. Eu estava até esquecendo de falar de chegar atrasado, porque a gente já está num trabalho tão intenso de não atrasar, que quando uma pessoa, por exemplo, chega atrasado num chá, num evento, a pessoa não tem mania de. Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo tem mania de chegar, dar beijinho, dar abraço. Gente, como é que eu vou dar um beijo, um abraço, uma pessoa que está lá do outro lado da mesa? Já pensou se eu for dar um abraço na pessoa? Que bagunça, correu o risco de derrubar copo ou coisa parecida? Não, se eu cheguei atrasada. Oi, gente, sabe, aquela coisa assim, bem delicada, assim, nem falo alto, só dou aquele tchauzinho assim, tipo assim, cheguei. Cheguei, vou para o meu lugar, sento, fico quietinho e vou me inteirar do que está acontecendo. Porque às vezes pode ser um trânsito, pode acontecer alguma coisa com qualquer um de nós, por mais que a gente tente ser pontual, pode acontecer alguma coisa. Mas
sempre buscando a pontualidade. Então, chegou no local, não cumprimente com beijinho, abraço um por um da mesa, nem nada. Só tipo assim, o balanço dá um acenozinho para todos, tipo assim, cheguei. Para as pessoas verem que você chegou, mas nada, deixa para beijar, abraçar, cumprimentar do jeito que quer no final. Que a gente tem, isso tudo faz parte dessa delicadeza, dessa etiqueta, dessa forma como a gente vai ver. E sempre, gente, quando a gente estiver numa mesa, vocês vão ver que os talheres sempre vão ser usados de fora para dentro. Então, depois você vai observar lá, se tiver 3 garfos, você já sabe que vai ser servido 3 coisas diferentes. Se tiver 2 garfos, vai servir 2 coisas diferentes. As facas, a mesma coisa. Então, você vai ver lá pelo formato das facas. Se tiver uma faca lá muito diferente, pode ser que seja servido peixe. Outra coisa importantíssima, que foi um dos maiores motivos que eu quis falar sobre etiqueta com as pessoas. Eu já participei de vários jantares, já tive a oportunidade de coisas muito sofisticadas, tanto em São Paulo, fora do Brasil, que a Mary Kay nos proporciona coisas assim fantásticas, né? Não posso esquecer de falar disso, porque realmente são experiências, uma das experiências mais lindas, esse eu preciso contar para vocês, que eu tive, que são raríssimas as pessoas que têm no mundo. É um jantar no palco onde os artistas recebem o Oscar, e eles passam lá só para pegar o Oscar, para agradecer, e nós tivemos o privilégio, um grupo de brasileiras, com seus esposos, de jantar com música, com dança, a gente podia dançar com palco para poder dançar. E tudo é extremamente sofisticado. E tinha, nessa mesa, tinha uma tigelazinha, uma travessazinha lá, e eu vi uma pessoa pegando aquela travessazinha e chegou perto da boca. Sabe quando você olha tão sem querer para a pessoa, e ela, ainda bem que ela nem percebeu que eu tinha olhado. E ela depois chegou perto da boca, tipo assim, será que eu bebo ou não bebo? Ela ficou tão constrangida que ela não sabia o que fazer. Então ela foi e colocou a mesa. Mas o mais lindo de todos foi o anfitrião, que por um acaso estava sentado à mesa dela, virou para ela e falou assim: fica tranquila, porque eu já passei por isso, eu já fiz o mesmo. E ele explicou para ela o que era. Aquilo era um lavabo, tá? Que ele tinha uma águazinha, uma lavandazinha, né? Uma água com cheiro, e tinha uma rodela de limão. Então, o que significa quando você... Atualmente, a gente não vê tanto esses lavabos à mesa. Mas quando ele existir, você sabe que vai ser servido algo que você vai comer com as mãos. Então, aquilo é para você lavar as pontinhas dos dedos e limpar no guardanapo. Então, se tendo isso, você já sabe que vai comer alguma coisa com a mão. Porque frango... pode falar, Miriam. Pode falar. Aqui na Europa tem nos restaurantes, vem assim, igual no chá, empacotadinho, mas é um wipe, um lencinho, com cheiro tão, gente, cada um mais gostoso que o outro. Exatamente para isso, porque aqui tem muita comida que você come com a mão. E aí, para você limpar, e geralmente elas são maiores, não são aquelas wipe pequenininhas, ela é uma toalhinha um pouquinho maior, para você poder limpar, principalmente frango, né, que eles gostam muito, chama chicken wings, como se fosse as nossas coxinhas de frango. Aqui tem muito, é uma comida tradicional, então todo restaurante ou pub tem. Aí no início eu ficava, gente, para que tanta toalhinha, para que tanta coisa? No início eu não entendi para que estava aquele negócio lá, né? Como a Fernanda falou. Aí a gente observa, a coisa mais inteligente é a gente observar o ambiente. É a coisa mais inteligente, é você nunca viu, observa, olha só, uma coisa que eu poderia ser mal educada sim, por inocência, olha a importância do conhecimento. E a gente observar o ambiente. Aqui na Irlanda não existe isso, minha mesa. Eu vou num pub, um bar, não existe isso, minha mesa é minha, ninguém senta. E aí, a primeira vez que a gente foi num pub aqui, as pessoas chegavam, e só terminava de tomar cerveja, colocava na nossa mesa. Aí eu ficava observando aquilo assim, gente, mas que rapaz mal educado.
sabe? Que rapaz não é educado. E eu comecei a observar o ambiente. A primeira vez que a gente veio foi uma coisa que não apareceu nos meus estudos, porque eu estudei esse país 2 anos. Aí eu peguei e percebi que era isso que acontecia. E aí, de tanto observar, eu vi que era normal. Aí depois um amigo, a gente fez um amigo Ares, ele explicou. E eu já vi gente depois brigando, chamando a atenção do outro por causa disso. E, não, e também a mesa, se tá, por exemplo, se a mesa tem 4 cadeiras, tá? Eu e meu esposo Helder sentado, se tiver 2 liberadas, a pessoa pode chegar e sentar na mesa também. Então é diferente, só que é o que a Fernanda falou, gente, a coisa, você evita muita coisa se você observar o ambiente quando você não sabe. Observar e depois pesquisar e perguntar, porque às vezes a pessoa também pode fazer errado, né? Mas quem já, igual, por exemplo, o anfitrião, ele já sabe como que funcionam as coisas. Então, eu prefiro ficar quietinha e observar, sabe? Ou perguntar a alguém que já tem mais experiência, né? Que já conhece como que funcionam as coisas, porque essa área, Fernanda, é muita coisa, muito nova, muita coisa, a gente não é acostumado com alguns universos, né? Vamos dizer assim. Então, realmente a gente tem que aprender, estudar e observar. Olha, Miriam falou uma coisa importantíssima. Quando você vai para um local, para um outro país, o ideal é você estudar alguma coisa da cultura. Então, vou dar um exemplo aqui. As pessoas acham aqui no Brasil, tá modinha agora, você pedir macarrão e pedir uma colher para comer o macarrão enrolado na colher. Na Itália, os brasileiros que vão para a Itália e pedem a colher para poder comer, porque lá eles não oferecem a colher, tá? Passam vergonha, porque eles não trazem a colher. Porque o macarrão é feito para comer, você pegar o garfo, tô com um pratinho aqui, você encosta no cantinho e vai girando o garfo até fazer um bolinho que caiba na sua boca. Então, comecem a testar isso em casa para vocês verem, porque aqui no Brasil também a gente tem a cultura de cortar o macarrão para cozinhar. Por isso que às vezes a gente. E fora daqui, em qualquer outro lugar, tem cidade, aqui até no Brasil, mesmo em restaurantes sofisticados, em restaurantes bons, eles não cortam o macarrão. Aliás, cortar o macarrão é um assassinato. Eles falam que não existe isso. Com a faca, então, piorou. Então, É uma briga de verdade para eles, sim, como a palavra é uma falta de respeito, sabe? Principalmente quando você vai estar no país deles. Isso mesmo. Amiga, nossa, briga demais. Vou colocar ketchup na pizza, gente, isso para eles é uma aberração. Isso mesmo. Sabe? Não pode, não existe ketchup lá, é muito engraçado. Então, a gente vai observando as diferenças que existem. Então, vocês já aprendam o macarrão. Gente, é só testar que vocês vão ver que dá certinho. Põe no cantinho do prato, gira com o garfo, com o macarrão dentro, fazendo aquele girozinho assim, que aquilo ele vem a quantidade certa, você não te suja nem nada, dá certinho. A questão é de testar. E por que a gente tem em casa? Como que eu falei? Em casa, a gente não tem que preocupar com a etiqueta, mas a gente treina em casa para poder fazer bonito aonde a gente for. Não é fazer bonito, é ser educado, que a gente facilita a vida. Primeiro que a gente não vai sujar a roupa da gente. Gente, porque eu sempre, minha mãe falava assim, vou te dar um babador de presente, porque eu era uma babona, até eu aprender, viu, gente? Então, sujava a roupa. Então, isso tudo faz com que a gente não suja. Gente, jamais, nunca, nem num restaurante já é italiano, pelo amor de Deus, isso aqui nunca, jamais, esqueçam. Tem uns restaurantes em São Paulo que a gente vai... Filmes, né? O povo coloca nos filmes. Gente, mas é de... Ó, a Soraya falou que é uma questão de respeito. Então, quando a gente vai para os locais, a gente vai aprender... É uma questão de respeito com o outro, isso mesmo, Soraya. Porque com a cultura, chefe de cozinha, vocês vão ao restaurante, que o chefe de cozinha faz aquela comida com todo amor, faz aquela salada deliciosa. Aí você vem e pede, me passa o saleiro, mas você mata o chefe, porque ele já fez a salada com aqueles temperos, com tudo aquilo, com todos os ingredientes que ele tem, com todo aquele, como é que eles falam, com toda aquela alquimia, aí a pessoa vem e pede sal.
porque tem salada que não tem sal. Vou dar só um exemplo. Eu faço uma salada que ela é de rúcula, azeitona preta, gominhos de laranja ou de mexerica e um fio de azeite. Não leva sal. E o Por quê? sabor é Porque diferente. É o sabor. Porque então, a azeitona preta faz o papel do sal. Então, quando você pega você pega a folhinha da rúcula misturada com um pedacinho da azeitona e com a laranja e com o azeite, aquilo dá um sabor que explode na boca. Então, para um chefe de cozinha, você pedir sal, você está, tipo assim, matando todo o trabalho que ele fez. Então, isso tudo faz parte da etiqueta. E outra coisa que os chefes ficam felicíssimos ao finalizar a sua refeição, pedir para o garçom, se for um chefe ou um cozinheiro, se ele puder chegar e agradecer. Gente, como eles ficam felizes, se sentem muito importantes, como vale a pena fazer isso. Então, gente, etiqueta são pequenos detalhes para facilitar a nossa vida e do outro. Então, talheres, tem várias formas de você colocar talheres. No nosso chá, hoje, no nosso chá nós não temos muitos talheres, mas sempre colocar no prato. E se depois eu criei um e-bookzinho, eu mando para o grupo, tá? Para facilitar com essa foto, a forma de deixar o prato. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, aí eu estou comendo um bolo. Vamos supor, estou aqui no meu pratinho, eu tenho um pedaço de bolo. Eu vou deixar a minha faquinha aqui em cima, porque eu nem preciso da faca para cortar bolo. Eu vou com um garfinho, então eu estou aqui batendo papo com a Mira, estou batendo papo com a Luana, e eu deixo o meu garfo, nada de deixar aquele garfo penduradinho assim de lado, não, com a aba para cá. Você deixa ele dentro do prato mesmo e continua conversando, gesticulando, procurando sempre aqueles gestos, nada aqueles povo igual italiano, quando está uma mesa italiana, aquela confusão, parece que o povo está brigando, né? Então, quando a gente tem sutileza e elegância, tudo acontece. E quem está ali fazendo negócio com a gente está te observando o tempo todo. Bom, aí vem a segurança do que eu estou falando e a confiança do que eu estou passando. E quando a gente finaliza a refeição, o que nós vamos deixar? O garfo e a faca. O garfo do lado direito e a faca do lado esquerdo, com o serrilhado para dentro, nessa posição central em cima da mesa. Porque aí o garçom, ele já sabe que está pronto para poder tirar, que você já, é a linguagem silenciosa, ele já sabe que você terminou sua refeição. Contar um outro caso aqui que eu lembrei agora, de uma gafe que o marido de uma conhecida minha, um cirurgião plástico famoso em São Paulo, em Belo Horizonte, lá nesse evento nosso lá do jantar, que a gente estava lá no Dolby Theater, o garçom veio e serviu um galetinho lá na mesa pra gente. Aí ele virou pro garçom e falou assim: eu não como esse galeto. Aí o garçom virou para ele e falou assim: o senhor podia retirar, eu não como esse galeto. Ele falou: depois que eu servir todas as pessoas que estão à mesa, o senhor aguarde, porque depois que eu servir todos que estão à mesa, eu venho e recolho. Então tem coisa, gente, que ele podia dormir sem essa, não é? Entre aspas. Porque são coisas assim que ele já pensou, o garçom ele tem todo um processo. Ele tem todo um processo ali do que ele está fazendo, de estar servindo. Ele tem um grupo para servir. Já pensou se ele parar para tirar aquele, vai lá e leva para a cozinha, ou pegar aquele e servir mesmo para outra pessoa, que é incoerente quando você está num local sofisticado? Então, nós temos que ter muito cuidado. Serviu, por exemplo, tem local no mundo que serve cérebro de macaco, gente. Eu vou comer cérebro de macaco e aí é uma iguaria, uma especiaria para a pessoa, assim, que é uma iguaria maravilhosa. Ela está dando o que tem de melhor na África. Ela está dando o que ela tem de melhor. Então, eu, educadamente, eu vou pegar minha colherinha, vou fingir que eu estou comendo, gente. Eu preciso, pelo menos, fingir que eu estou protestando e volto com aquilo para o local.
Porque a pessoa está oferecendo o que ela tem de melhor. Então, educadamente, a gente dá uma. É igual a mesma coisa no prato, você vai comer um bolo, aí eu estou numa dieta danada. Mexe com aquele bolo lá no prato com o garfo, dá uma mistura, uma mexidinha, que dá a impressão que você comeu alguma coisa, chega próximo da boca. Azeitona, gente. Qual que é a maior dificuldade de todo mundo? As pessoas deixam de comer azeitona num evento porque não sabe o que fazer com o caroço da azeitona. E o que é o mais feio? O povo pegar um garfo e cuspir. Eu falo que é cuspir, tá? O caroço da azeitona no garfo. Isso é feio de doer. Vocês já viram? Eu já vi gente fazendo isso. É feio de lascar. A Soraya disse que viu num filme alguma coisa aí. Deixa eu ver o que é aí que eu nem li. Eu experimentei, eu experimento, vi num filme do Indiana Jones, O Cérebro de Macaco. Então, vocês estão vendo como que isso pode acontecer? Aí a azeitona, o que nós vamos fazer? Delicadamente. Ninguém nem me viu tirando a azeitona, o caroço da azeitona da boca e colocando no cantinho do prato. Pode ser feito. Com elegância, a gente pode pegar a batata frita com a mão. Tudo vai depender. Agora, se eu enfiar a mão na batata frita e pegar aquele monte, olha que coisa deselegante. Mas se eu vou lá e pego uma batata e como com delicadeza, não fica bacana? Então, tudo vai depender da delicadeza. Isso tudo, gente, chama-se treino. À medida que a gente vai treinando, as coisas vão acontecendo. Aí eu tô lembrando, é que a gente lembra sempre das gafes, porque as gafes são muito importantes para que as coisas não aconteçam. Outra coisa, se você for num restaurante, o garçom vier, se o marido não fizer isso, porque às vezes o marido não sabe, não está acostumado de ajeitar você na cadeira, aceite o garçom vir te ajeitar na cadeira, viu, gente? Que você vai levantar, porque ele é treinado para isso, para colocar a cadeira de um jeito que fique bem confortável para cada uma de nós. Meninas, eu estou aberta a perguntas. Luana, passa um pouquinho aí esse meu slide. Deixa eu ver aqui, porque eu prefiro que vocês. O nosso tempo já está muito avançado aqui, porque eu sei que todo mundo tem compromissos. Eu queria falar algo, assim, eu não sei se alguém Pode tem falar. alguma pergunta, a gente também vai ter um mastermind para tirar todas as dúvidas, é até bom, né, assistir de novo, né, Fernanda, e a gente pensar Sim. na nossa vida pessoal e profissional para a gente levar para o mastermind as questões, que aí você pode aprofundar para a gente. Mas, assim, Sim. uma coisa que você falou aí, muito importante, que não está saindo aqui da minha cabeça, e é uma coisa simples também, para a gente refletir. Tudo é detalhe, tudo, a elegância vem nos detalhes, na coisa simples, que é algo que a maioria hoje não faz e não valoriza, o básico, né, como eu falo, a gente começa pelo básico. E uma coisa que você falou e que eu vejo, Miriam, vejo muito, e é desagradável de ver, às vezes a gente olha ali uma baita profissional, uma Débora, uma baita profissional, e aí ela vai no evento, ela pega o pratinho e o prato dela tá falta caindo comida. Nossa, é Acho que todo mundo. deselegante ao extremo. Gente, como diz a Fernanda, nem que você falar 10 vezes, mas não faça isso. Isso gera uma imagem tão negativa, sabe? Então, são detalhes, de novo, detalhes que estão impedindo a nossa evolução, nossa prosperidade. E esse é um tema muito importante, porque a gente está pecando e não está percebendo. E a gente perde negócios por esses mínimos detalhes. Exatamente. Isso, quando a gente está numa mesa, isso tudo é observado, porque a pessoa pensa assim, o que está na mente do outro? É inconsciente. Bom, se ela age, se ela pega num copo com grosseria, você pega no garfo assim, vai parecendo uma pessoa grosseira, então são pequenos detalhes que fazem com que você seja escolhido. Então, se eu pego numa taça, a taça, ela tem um cabo, ela foi feita para eu segurar dessa forma. Porque se eu pegar na taça aqui, eu estou esquentando a bebida que está aqui. Agora, o conhaque não, ele já foi feito para... A taça do conhaque, ele já foi feito para ser abraçado com as mãos, para que ele esquente mesmo. Agora, uma taça
nós vamos segurar essa taça. Desculpa aí, gente. Ela caiu. A gente já está finalizando também, pessoal. E nós teremos um Mastermind. Semana que vem a gente vai ter, enquanto ela entra, vamos ter o dever de casa, né? A ferramenta de gestão, aquelas ferramentas que eu passei lá para vocês, que vai ter no Mastermind, eu vou passar para vocês, tá bom? Lá no nosso grupo, para vocês já começarem a aplicar, observar, refletir o que a Fernanda falou, que aí no outra terça será o Mastermind, onde nós vamos tirar todas as dúvidas, trazer experiências nossas também para compartilhar, porque realmente é um assunto muito importante esse. É um assunto que você está pecando e não está sabendo, você está perdendo negócios e não está observando, que é por causa desse invisível que realmente a gente não percebe, mas quem está te observando percebe. Então, meninas, eu caí aqui, fui desligar uma ligação e caí. Mas, ó, segurando uma taça, com elegância, nada de... Sabe, já viram que esse povo com o dedinho para fora, assim? É muito feio, gente. Então, segurar, a taça foi feita para segurar, vamos segurar com elegância. Nem abaixo, nem acima, porque tem umas pessoas que seguram assim, acham que está fazendo lindo. Não, se a taça tem um local para segurar, segura normalmente, com delicadeza. E a Mirinha já falou aí, nós finalizando, nós vamos ter oportunidade de fazer isso com detalhes. De colocar a mesa, de convidar todos a colocar a mesa, mesmo online a gente consegue fazer isso. Eu prefiro no presencial, mas se algum dia a gente tiver a oportunidade de fazer no presencial, tem coisa boa por aí, Fernanda, nós vamos conversar ainda. Isso, vai ser maravilhoso, mas a gente consegue fazer online também, viu, gente? Então, meninas, muita gratidão por poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Quando existe a interação, as dúvidas, fica muito mais... Por isso que no presencial é gostoso, que as pessoas vão mostrando, eu posso sentar assim, eu posso sentar assado, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, que aí as pessoas na hora vão percebendo o que está acontecendo. Mas nada impede de que a gente também, por aqui, a gente não faça algo que possa fazer essa diferença, né? Sim. É isso, meninas. Fernanda, mais uma vez, obrigada mesmo, é um assunto muito importante, obrigada por trazer seu conhecimento, né, sua sabedoria de anos, décadas, e na nossa Mastermind você pode ter certeza que você vai ser bombardeada de perguntas, vou deixar a ferramenta de gestão na próxima terça-feira, para todo mundo preencher, ouve de novo este encontro, pense, reflita sobre sua vida, seu negócio, anote, não deixa de anotar, senão a gente esquece. Anota as dúvidas agora mesmo, eu estou pensando um monte de coisa que eu vou perguntar a Fernanda, já está vindo na minha cabeça, eu já anotei algumas aqui, que eu vou perguntar a ela no nosso Mastermind, Fernanda, coisa que é minha, tá? Que acontece, né, no dia a dia, vamos dizer assim. Então, não deixa vou falar com a Ana, ela precisa sair para ela ver lá, fazer a leitura também de onde que ela está, ela trazer para a Fernanda essa experiência, que ela está no evento ali magnífico em São Paulo, num evento de best-seller, né? Pessoas que escrevem são best-seller. Então, não percam essa oportunidade, gente. Anotem, traga para a Fernanda no nosso Mastermind. Então, a ferramenta de gestão eu vou passar para vocês. Foi hoje incrível, obrigada a todos pela presença. Mais uma vez, eu falo que a mesa só fica forte porque vocês estão aqui, né? Vocês que trazem todo esse carinho, esse amor, esse conhecimento, essa sabedoria, essa resiliência. Principalmente todos vocês são únicos, não tem Débora, outra andando por aí, não, Débora. Ainda não fizeram ainda o clone da Débora, mas se fizer a essência ali, a identidade vai ser diferente, porque ela vai ser construída. Então, tudo que vocês vivem é importante, pode sim impactar, inspirar outra pessoa, tá bom? Deixa eu só falar mais uma coisinha, gente. Olha o quanto é importante quando a gente tem um feedback, assim, eu faço um trabalho numa creche aos sábados, é uma coisa muito simples, das pessoas são muito simples. E esses dias atrás eu peguei umas xicrinhas que eu tenho aqui em casa e levei de presente para uma pessoa. Ela virou para mim assim, ai, Fê, o que eu mais amo em você é que você quer ensinar a gente a ser chique, a gente é simples, mas olha que delícia, eu vou tomar café numa xícara tão linda, tão gostosa, vai fazer toda a diferença.
Então eu descobri que a gente precisa assim ensinar tudo aquilo que vocês aprendem comigo, você repassar para os filhos, para os amigos, repassar para as pessoas, porque todo mundo no fundo quer se sentir chique, quer se sentir amado, quer se sentir bem cuidado e abraçado. Porque isso aqui é um abraço, é um carinho. Tá bom? Um Exato. dia lindo e excepcional para todas nós, é a Obrigada. nossa E semana, para né? finalizar, eu vou falar aqui uma frase que ela falou, e eu já escrevi aqui, ó, que serve para os dois lados, para a gente refletir aí nessa semana. Escrevi: é simples ser chique, né? Porque a gente tem que fazer o básico e ser quem nós somos, e é chique ser simples. Até na simplicidade ali, você tomar um cafezinho, a delicadeza, com a sua essência ali, tá? Obrigada mais uma vez. Até terça-feira que vem, lá no grupo, mandando a ferramenta de gestão. Se tiver dúvida, pode chamar, pode perguntar, viu? Coloca no grupo, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa também. E na outra terça, teremos Mastermind. Beijo, fica com Deus. Uma semana abençoada para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.